Juliane Moretti, você tem problema pra perdoar? Eu acho que não. Eu também não sei se eu precisei de uma força, assim, pra perdoar algo muito grave. Você tem, né? Eu tenho muito. É uma grande questão na minha vida e motivou o episódio de hoje do É Tudo Isso Mesmo? É tudo isso mesmo, começando. Mari, conta a história, por que a gente decidiu falar desse tema hoje aqui? Cara, eu estava resmungando com a Juliane no elevador. E aí ela olhou pra minha cara, assim, bem séria, como é de Juliane, você que conhece Juliane sabe, e disse: Mari, acho que tá na hora de você começar a reclamar de outras coisas e contar outras histórias. E tudo vinha por causa… A gente voltava nesse assunto e tudo vinha pelo fato de… Ela falava, não consegui perdoar. Não consegui perdoar. E aí, pra gente entender o tamanho disso na vida das pessoas e não só na minha, a gente procurou uma série de especialistas e foi entender… O que é o perdão? E perdoar, é tudo isso mesmo? A Ju, ela conversou com a Heloísa Capelas, né, Ju? A Heloísa, ela é diretora do Centro Hoffman, que ele aplica um método de autoconhecimento já conhecido ali em mais de 10 países, acho que são 14 países. E ela tem 2 livros lançados, por isso que eu cheguei nela, mais ou menos por isso, né, foi indicação. O Mapa da Felicidade e Perdão, a Revolução que Falta. E por isso que eu fui atrás dela, para saber, afinal de contas, o que é o ato de perdoar. Ouve o que ela falou. O ato de perdoar é deixar o passado no passado. É não permitir que fatos, pessoas, acontecimentos impactem a sua vida de uma maneira negativa, de uma maneira que te paralise e que te impeça de continuar com criatividade, alegria, bem-estar, satisfação pessoal. Ou seja, perdoar é você meio que… Deixar pra trás? Chá pra lá, já dizia essa do Frozen. É o chá pra lá. E cara, e é isso, assim. Eu fui uma criança que foi criada dentro da igreja. E aí eu lembrava muito que a questão do perdão era uma questão muito central na vida da pessoa. Porque se você perdoa, você é mais feliz, etc. Tinha tudo isso. E a gente conversou também com o padre João Carlos Almeida, que é o padre Joãozinho. Ele tem um esquema muito legal, Ju, de WhatsApp, que ele tem um monte de grupos, acho que já chega a uma centena de grupos que ele manda diariamente o sermão do dia e áudios do WhatsApp. E eu falei, não, esse padre vai saber resumir a história do perdão ali pra gente, o que importa pra igreja. O que ele explicou ali, Ju, é que até os apóstolos ficavam meio… Nossa, como assim? Pra relação de Jesus Cristo com o perdão. Porque não era uma coisa ali muito trabalhada. Pelo que ele conversou com a gente, há uma mudança do Antigo para o Novo Testamento. Que é do perdão, do não perdão, né? Para punição, para o perdão. Achei curioso o que ele falou, olha só. O cristianismo vê o perdão como uma das principais lições de Jesus de Nazaré. Ele substituiu o olho por olho e dente por dente do Antigo Testamento pelo olho no olho, pelo diálogo. Aquela mulher caída no chão, que todos condenavam por ser uma adúltera, não recebeu pedradas de Jesus, mas o perdão. E ele deixou no Pai Nosso a marca dessa característica cristã. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. 2 coisas que quando a gente estava falando sobre esse áudio, e aí juntando ali com a Heloísa, no livro dela, e tanto ele fala assim, o que antes era olho por olho, dente por dente, ou seja, a gente vai atrás da vingança. Ela fala também muito da vingança. Cara, e pra mim é muito isso, assim, eu sinto que o rancor que eu guardo, porque eu guardo, muito bem guardado, é uma forma de me proteger e de me vingar da pessoa que me fez mal. Então, assim… Olha só, você me fez alguma coisa, eu vou sentir como se… então você me fez mal? Então toma aí, 1 ano de nunca mais olhar na sua cara. Porque assim, parece que quando você é ultrajado, você fica meio sem armas pra lutar contra isso, né? Quando tu sofre uma injustiça, quando uma pessoa faz mal pra você, parece que você é pego de calça curta. E aí, com o que você tem pra trabalhar ali na vida, você pode se vingar, que pra mim já não é muito do meu feitio,
colocar energia negativa mas em o fato de ação, você colocar em ou ter ostracismo rancor. já é uma forma de você… É uma vingança soft. É uma vingança soft. Mas guardar rancor é apenas um artifício mais do que, sabe, a carta do Magic que você joga na mesa e acabou tudo, aqui truquei. É a carta do rancor. Tá bom, Te mas coloco no… Outra coisa também que a Luísa fala assim, mas a pessoa sabe que ela tá sofrendo isso? Porque às vezes você coloca numa proporção que a pessoa não sabe que é a… É aquela história de frases atribuídas a muitas pessoas na internet, que é o rancor é um veneno que você toma esperando que outra pessoa morra. Tomo, cara, e tomo de canudinho, me desculpa. Mas isso não faz bem. Não faz bem, mas é que eu acho que é isso, assim, é uma sensação de que você tá ali guardando, sabe? O que a pessoa fez, assim, ó, eu sei o que você fez pra mim, então nem tenta. Mas no fim das contas, era o que ela tava falando, né? Esse é um mecanismo de defesa pra gente não se machucar de novo. Agora sou eu tentando explicar a questão ali, não tô colocando tudo pra fora como eu me sinto em relação às coisas. Pois rancorosa, sim. Não, mas o que ela explica é que por conta dessa mágoa, a gente acaba se protegendo e tudo que a outra pessoa vai fazer vai ser motivo pra gente excluir ainda mais ou tentar ainda mais retrucar o que ela fez, só porque a gente não perdoa ali. E não só para essa pessoa, esse indivíduo que te fez mal, e sim para todos os outros que podem ter comportamentos parecidos. Você fez a cara de duas, você fez uma cara de exclamação pro mundo, assim. Não, mas é muito isso, porque o rancor é também uma forma de você não só se prevenir de que aconteça de novo, mas se prender eternamente a essa história. Então assim, eu não vou me relacionar… Vamos voltar ao episódio de horóscopo, que eu falei que eu não me relacionei com a pessoa porque tinha o mesmo signo e ascendente de uma pessoa que eu não gostava. Você não além de se blindar do pior sentido possível, você não se permite ter outras oportunidades, outras experiências parecidas, que poderiam ser um pouco melhores, né? Não sei. Tô aí tentando achar um motivo positivo pro perdão. Não consegui toda ainda. a questão de você ficar repensando o passado, né? Você ficar por causa de traumas passados. Mas aí, coincidentemente, nessa nossa pesquisa, foi divulgado um estudo sobre a relação entre o perdão e o infarto. Essa pesquisa foi divulgada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e que indica que as pessoas que perdoam têm menos chances de sofrer com um infarto. Quem começou esse trabalho foi a psicanalista Suzana Vezum, que aliás tem entrevista com ela na Veja dessa semana. Na Veja Nacional dessa semana. Da semana que saiu no fim de semana, né? Durante essa semana. E pra gente, ela explicou o que acontece dentro da gente pra entender a relação entre o perdão e o infarto. A mágoa, o ressentimento é uma condição emocional que a pessoa então se encontra aprisionado num momento passado e que se torna presente todas as vezes que a pessoa rememora aquele acontecimento traumático. Todas as vezes que nós sofremos uma ofensa, que nós somos ofendidos injustamente, o nosso organismo ele está preparado fisiologicamente para reagir àquela situação como se fosse uma situação de agressão. As respostas fisiológicas lógicas são aquelas que a pessoa se prepara para a defesa, que é ou ataque ou fuga. Nesse cenário, diversas substâncias elas são liberadas no organismo, diversos hormônios são liberados para que a pessoa então possa se preparar para a sua defesa. Então imagine uma exposição constante a essas substâncias, o quanto pode ser danoso para o organismo. Ele está o tempo todo sendo bombardeado por essas circunstâncias. Mas é isso, né? A gente sabe de todos esses malefícios. Enfim, eu particularmente não sabia da parte do risco de infarto, de derrame. Você só ficava brava ali no chuveiro, fazendo diálogos. Eu virava uma pessoa, né? Torce o nariz e tudo. Mas eu tenho a impressão que a gente, como sociedade… A pessoa vai profundamente, mas a gente é ensinado que a vingança é quase um ato de coragem. Então você pesquisa assim, pesquisa boba no Google. Filme sobre vingança. Tem aqui, ó, filmaços. John Wick, amo. Relatos Selvagens. Tem Mad Max. Tem Kill Bill.
Kill Bill é meu filme favorito. Então, assim, a gente entende que a pessoa que tá buscando vingança é um justiceiro. É assim, eu não tô fazendo nada mais do que minha obrigação aqui, ó. Mas você acha que é por isso que é difícil perdoar? Também. Mas você fica agarrado nessa… Aí você pesquisa filme sobre perdão. Não tem nenhum filme de renome, assim. Então, bom, acho que às vezes a gente sente que é hora de bater com a mesma mão, reverter na mesma moeda, sei lá qual é o chavão que a gente usa pra isso. Pra você, por que é difícil perdoar? Cara, porque pra mim é ato de fraqueza. Pessoa pra mim a pessoa… Eu tô tentando mudar, tá? Não me odeiem, ouvintes. Ouvintes. Você vai pedir perdão depois no final desse… Vou pedir desculpa a qualquer coisa. Eu sou a pessoa do desculpa a qualquer coisa. Mas pra mim, voltar às coisas como eram é um ato de fraqueza. Abrir mão do meu sentimento é um ato de fraqueza. É assim que eu acompanhei as coisas durante muito tempo. Agora, né, terapia, tudo mais, a gente vai amadurecendo, vai levando outros tipos de tapa na cara. Eu consigo entender que o chá pra lá… às vezes é o melhor remédio. Às vezes até não fraqueza, sim uma maturidade, né? Sim, sim. Mas eu acho que a questão a questão da vingança, a questão de guardar um rancor, parece que é muito uma coisa de tipo, olha só, essa é a resposta que eu estou dando para essa grande situação sem apelar para modos extremos. E no sentido não a vingança Kill Bill, né? A vingança nunca mais vou olhar na tua cara, a vingança, olha aqui, eu te bloqueando em todas as redes e etc. A gente voltou com pra Heloísa, que tem o livro do perdão, para entender por que fica tão difícil perdoar. É difícil perdoar porque nós queremos consertar o outro. Nós sempre sabemos como o outro deve se comportar. Nós temos critérios de valores e estamos sempre atentos ao comportamento dos outros. Esse movimento de perdão é um movimento de mudar paradigma, ponto de vista. Por isso é tão difícil, porque todo o nosso treino é consertar o outro. E nós precisamos primeiro olhar para a gente, consertar a gente, nos perdoar, para depois olhar para o outro e fazer o mesmo movimento. Por isso é mais difícil, é falta de treino. É uma quebra de paradigma mesmo, você ali não se colocar como a culpada, sendo que isso é parte de você, certo? Você não… Cara, é que é uma relação interna com a situação eterna com a situação que te fez mal. Então é assim, tu fez uma coisa e eu não vou esquecer nunca. E esse nunca, ele se repete diversas vezes na minha vida, com pessoas parecidas, ou toda vez que eu te ver na rua. Não tem aquela coisa que você vê a pessoa na rua e sente um ruim, assim? Não. Eu tenho muito. Você vê a pessoa na rua e você fala, ranço. E enfim, mas trabalhar rancor, isso dentro né? de você, né? E eu acho que essa coisa do papel de trouxa, ranço, pessoa cancelada, etc. É só mostrar que a internet nos dias atuais e como a gente lida com as redes sociais é só uma forma da gente celebrar a cultura do rancor, a cultura do ranço. Porque é isso, assim, fulano falou uma coisa que eu não gostei. Esse fulano ofende tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Cara, sim, precisamos falar com essa pessoa e tentar, ao menos uma vez, convencer ela que ela tá errada. Mas o que eu vejo é uma pessoa que às vezes é próxima de uma outra pessoa, ou cometeu algum erro, cancelado. Eu não vou entrar no mérito da internet, porque normalmente os comentários esdrúxulos não tem nada a ver, tipo, não conheço a pessoa. É só ódio, né? É só realmente um mar de ódio ali. Mas aí, falando disso, vou conversar com a pessoa, eu tava vendo assim, quais são os passos pra você perdoar, sabe? Sim. O que você precisa fazer pra conseguir perdoar. E aí, tanto Heloísa, várias outras pessoas assim, que eu estava procurando, falaram, bem, primeiro sim, a raiva é um sentimento nosso e a gente genuíno, a raiva é genuína, esse é o momento. Vai acontecer, então assim, aceita a raiva, aceita que você vai ficar muito brava. Dorme com ela. Dorme com ela ali, dorme com ela. De conchinha com ela. Amadurece até não te servir mais. Tá. Aí é importante que ela fale assim, pergunta pra pessoa, conversa com a pessoa. Por que você fez isso? Porque você fez condenado. E espere assim, mesmo que você não… Tente compreender, se coloque ali no lugar dela. É importante… Eu tô aqui anotando os passos, porque no caso, pra mim, é muito importante. Eu anotei também, porque ela fala assim, olhar, perguntar, compreender, perdoar e mudar. Foi que Como é que é, Ju? Vamos de novo. Perdoar… Olhar, tá. Perguntar, compreender, perdoar e mudar.
Porque ela fala assim, ó, bem, primeiro que você tá com sentimento de raiva. Então, você tá lá brava. E é genuíno. Aí você entendeu… Eu amo essa parte, que a raiva é genuína. É genuína. Esse lugar é o que eu moro. Né? E aí então assim, quando você começa a trabalhar entender esse seu sofrimento, você acaba se libertando dele. E aí você não vai mais ruminar essa mágoa. Essa mágoa vai deixar de ser… Então você se livra. Né? Você se livra desse sentimento ruim, você se livra da situação. Você consegue sentar com a pessoa, perguntar, conversar, compreender, conversar. E aí você parte pra outra. Mas é que tem aquela coisa também que assim, às vezes você sente raiva de alguém que já morreu. E aí, como é que você vai perguntar, né? Então, aí entra a segunda coisa, que é a compreensão. Que às vezes você tem que entender que, assim, foi o que deu pra fazer naquele dia. A pessoa errou mesmo. Ou isso funciona também no caso das pessoas que você não pode trazer mais pra sua vida. A pessoa que cometeu um grande vacilo. Porque aí a gente fica, não, tem que perdoar, etc. Pô, às vezes a pessoa foi uma canalha com você. E você fala, ai não, vem aqui, vamos celebrar o perdão. Cara, às vezes é só assim, ó. Você aceitar, eu sou do Frozen, você mesmo. Chá pra lá. E não quero mais contato, você não me faz bem. Pra mim, ajudou uma coisa que a Helena Galante tem até um podcast sobre isso. A pessoa adiantando a dica, mas é isso. Que é escrever o motivo da sua raivosidade ou do seu rancor. Isso é muito legal. Recentemente, eu tava muito chateada com uma série de coisas aí. O canceriano, entendeu? Eu estava muito chateada com uma série de coisas. E eu sentei no ônibus. E eu tenho uma conversa no WhatsApp comigo mesma, pra mandar a foto, o link. Sabe grupo que sai todo mundo, fica só você? Eu uso de pendrive, fico jogando as coisas lá. E aí eu escrevi uma carta com 18 laudas pra uma pessoa que eu tava muito brava. E é assim, a primeira coisa é… Cara, estou aqui assumindo que fiquei muito brava quando determinada coisa aconteceu. Porque pra mim, fingir que não estava brava ou fingir que não aconteceu… era também uma forma de força, assim. Isso vale como uma conversa, né? Bom, era uma conversa que só eu falei. Eu gosto desse tipo de conversa. Brincadeira. Mas foi meio isso, assim. E me ajudou muito. Parece que a coisa tinha sido superada. Alivia. Porque assim, eu escrevi… Sabe aquela coisa que você não conta nem pra sua melhor amiga? É aquela conversa, amiga, eu vejo, tem aqueles memes, amiga, eu juro que ele mudou. Aquelas coisas que você não quer nem falar pras pessoas, que as pessoas não aguentam mais a mesma coisa. Então, aí eu sentei e escrevi as mais puras obviedades, ó. Fiquei bravo, porque tal coisa aconteceu, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Escrevi assim, lá na conversa do WhatsApp, mandei pra mim mesma. Aí fui lá, sentei com a minha terapeuta, a doutora Brenda, que já é quase um personagem desse podcast, e falei, doutora Brenda, tem uma carta para lhe ler. Não era a doutora Brenda a pessoa que eu tava brava, mas era uma pessoa que eu levava sempre pra terapia ali. Aí li a carta, né? E parece que a coisa se resolveu ali. Porque era uma questão de… Olha, eu aprendendo a perdoar. Aprendemos nesse podcast que é possível você me aprender a perdoar. Eu meio que precisava colocar pra fora aquela coisa. E assim, perdoar pra mim também é um exercício de fragilidade. Assumir que aquela coisa te afetou. Mas você tá usando a fragilidade como se fosse uma coisa ruim. Ah, gente, mas aí também não dá pra ser perfeito, né? Mas é aquela coisa, quando uma pessoa faz uma coisa de ruim pra você e você fica com cara de pirulito, ai, não tô nem vendo. Parece que é um tipo de desforra. Você tá assim, ó, você tá fazendo essa coisa aí? Tô nem aí, 100% nem aí. E pra mim, esse 100% nem aí jogou um monte de coisa pra debaixo do tapete que eu morria de ódio. Todo dia da meia-noite à meia-noite, assim. Então, assumir que aquela coisa me afetou me ajudou muito a seguir em frente. Tô 100% assim, perdoada? Mandaria um feliz aniversário, querida amiga que me fez mal? Não mandaria. Eu acho que você podia trocar o fragilidade por vulnerabilidade. Porque porque são diferentes. Por questão de Aurélio aí, né? Não, mas é diferente. É diferente. E você vê que como todas elas, todo mundo, tanto a Suzana quanto a Heloísa, quanto todo mundo que a gente conversou, tipo, o perdão vai beneficiar quem vai perdoar. Porque o outro não está nem aí. O outro não dá. A pessoa, vamos aqui pensar, mentaliza aí com a gente. A pessoa vacilona, que é aquela pessoa que você tem que perdoar. O exercício de conviver com essa pessoa é perdoar. Você ficar bravo com essa pessoa… Então não muda nada. A pessoa continua acordando do jeito que acordava e ia dormir do jeito que ia. Acho que a grande questão aí é você parar de se afetar com isso. É que é muito difícil o perdão, porque acho que chega um ponto que você nem lembra mais o que aconteceu. Mas você sabe que você tá brava. Mas eu sei que eu tô brava.
E É trabalhar esse sentimento aí, né? Juliane tá fazendo o quê? Terapia comigo. Porque a Juliane, ela não é vingativa. Você não é vingativa, né, Ju? Não sou, mas existe um sentimento ali, mas eu não vou perder o tempo tentando fazer algo ruim pra você. Tipo, entendi. Não pra você. Não, eu também não faço algo ruim pra ninguém, mas eu guardo. Mas eu acho que às vezes que eu confrontei as pessoas, tipo, eu estou muito chateada com você porque você fez. A pessoa ficava olhando pra mim assim. Sabe aquela cara do cachorrinho que pende a cabeça pro lado e faz. Eu ainda tenho problema, talvez eu não iria confrontar. Eu acho que eu tendo a ficar mais na minha ali, tipo, trabalhando internamente do que ir lá e conversar com a pessoa e falar, não sei se é certo ou errado, mas eu tento eu lidar comigo. Mas não sei, eu também acho que eu nunca cheguei num ponto que ficasse com, tipo, colocar o pessoal no ostracismo, Mari, que feio. Não, eu fico sem falar pra sempre. Não. E a pessoa vai falar, por que você não tá falando comigo? E eu não falo nunca mais. Atenção, se você é uma pessoa que eu fiz isso, esse é o momento pra tentar me mandar uma mensagem. A indireta é pra você. E nesse clima, assim, entendeu? De, olha só, entendo que você... Esse a gente tava mais séria, né? Esse a gente tava mais sério. Mas acho que é um assunto sério. É uma preocupação que a gente tinha. Já faz tempo que a gente tava falando. Então, bem, vamos lá que... A gente fez, inclusive, uma DR no meio do podcast, que pra mim, esse é um assunto muito delicado. Aí eu não consigo nem, entendeu? Eu já tô aqui assim, ai, gente... Já não tô querendo perdoar a Juliane por esse podcast. Desculpa. Não. Vamos então pro roteiro de dicas, que é o É Tudo Isso Sim. É um vídeo que eu achei ainda muito mais curioso do que o que a gente tava falando, que pra mim é assim, uma coisa, é outro nível já de que difícil, que é o vídeo da Monja Coen, que ela fala o que o Zen Budismo fala sobre amar e perdoar. É uma questãozinha que ela tem ali no canal, uma sessão que a Monja Coen responde. E aí ela fala que a questão do perdão não é você olhar de cima e falar, eu perdoo o seu vacilo. É mais do que isso, é você estar do lado da pessoa e junto dela, você construir uma forma de atravessar esse momento sem julgamento. É tipo assim, somos todos humanos, todos podemos vacilar, e eu entendo o seu vacilo porque eu tô numa condição muito parecida com a sua, e vamos juntos pra tentar passar por cima desse episódio. Assim, eu quase gritei na frente do computador quando eu vi esse vídeo, porque é muito louco, assim, porque a gente aprende a se respeitar, no sentido de, isso aqui pra mim é um sentido, é uma questão indiscutível, e aí ela traz um outro olhar que é: por que não aceitar a pessoa como um ser cheio de falhas assim como você? E entender que, você pode estar nesse lugar daqui um pouco tempo, né? E... Bom, eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou nesse podcast, que é essa questão do... entender a situação, entender que ela não é ali uma questão final na sua vida, mas ela ainda traz uma questão maior ainda, que é a questão do amor incondicional, etc. Não sei, achei curioso. Preciso digerir ainda esse vídeo, mas eu acho que é uma indicação interessante pra quem já tá aí no modo deluxe, avançado de perdão. Já que nem o Hector Bonilha. Conta pra gente, por favor, como Conta é que pra você gente. faz? Eu tava assistindo Chaves esse dia, teu Hector Bonilha. Só quero te ouvir dizer 2 palavras: te perdoo. Mas é nunca que eu vou dizer. Não, vamos perdoar. O exercício é perdoar. O exercício é esse. Eu tenho na verdade, é um cantor que ele chama Ru Paines. Ele é um cantor inglês. Como é que soletra, Ju? R-O-O. Eu ia falar isso, tem que soletrar. R-O-O, Ru, P-A-N-E-S. Ele é um cantor inglês. Panis, tá. Ru. Ele é uma gracinha. Ele lançou ele vai fazer show agora aqui em setembro, no dia 14, aqui em São Paulo. E ele lançou um disco uns anos atrás chamado Quiet Man. E uma das letras, eu fui entrevistar ele e eu tava estudando um pouco as letras dele. E uma delas, Peace Be With You, ela fala sobre perdão. E é super bonitinha. Ele toca super suave, ele é ele é bem calmo, assim, Vai pra aquela playlist Sons para Perdoar. Tá. Não pra perdoar, mas pra acalmar um pouco, que a gente tava muito agitado. Quando eu fui entrevistar ele, foi curioso. A gente tava numa super frenético, todo mundo na correria e tal, e eu estava muito frenética, e aí eu sabia que eu ia falar com ele, que era uma pessoa muito calma.
que é o disco dele inteiro é super tranquilo, super Você good chega em outro vibes. mood, né? E eu estava preocupada, porque eu estava, tipo, a 120, tipo, e ele estava a 30. Mas deu certo a entrevista. E uma das coisas que eu perguntei, porque no disco fala muito sobre gratidão e perdão. E eu perguntei pra ele se eram duas coisas que faltavam um pouco ali na humanidade, se ele achava que o mundo tava em falta. E ele falou que não, que na verdade todo esse disco era quase uma mensagem pra ele mesmo, que ele tinha que Dr. Who. que ele tinha que ter esses sentimentos pra ele. Ele fala de outros assuntos, difícil. Ele fala do A Quiet Man mesmo, do momento de se isolar e de se compreender e de estar com você mesmo. Ele fala sobre gratidão e depois ele fala sobre o perdão. E eu achei bem curioso, coincidiu ali com o nosso assunto. Com o nosso momento. E além disso, da mensagem, acho que além disso tem essa questão do… É um disco muito gostoso de se ouvir, é um disco que você aproveita bastante ali, esse momento seu. Talvez ali pra você se acalmar um pouquinho, acho que é uma dica que eu daria. Ô Ju, indica também o livro da Heloísa. Da Heloísa, chama Perdão, a Revolução que Falta. Heloísa Capelas. Editora Gente, né? Editora Gente. A revolução que falta, bora fazer então. Vou fazer esse exercício, depois a gente pode fazer aqui o episódio sobre perdão. Parte 2, como ficou. Mariana perdoou, e agora? Mariana perdoar, é tudo isso mesmo? Gente, dicas para novos podcasts, indicações e tudo mais. A gente tá lá no Instagram, @tudoissoMesmo. Novos episódios sempre às quartas, nos principais tocadores de podcast. Obrigada por ouvir a gente até aqui e até a próxima. Obrigada, perdão. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Volta no final. Volta na próxima. Perdoa a gente, volta semana que vem. Até mais. Valeu. Tchau.